porque o saber não ocupa lugar. Aí, você que quer fazer também um curso, quer se formar nessa matéria, nessa cadeira, você gasta 2.940 horas. Para aquelas pessoas que querem fazer um curso de marketing, marketing hoje em dia está na moda, nada disso, não existe profissão da moda não. Todas as profissões, elas são importantes. É que às vezes as pessoas dão um recheado, põem nomes diferentes, mas se você, quando for estudar, você vai ver que o estudo é sempre o mesmo. Os nomes das profissões é que vão mudar. Vai lá. Introdução ao marketing, introdução à teologia número 1, linguagem e redação, teoria geral da administração, comunicação e marketing, contabilidade e análise de balanços, introdução à teologia número 2, linguagem e redação número 2, teoria geral da administração número 2, promoção de vendas e merchandising, psicologia social aplicada, ética, matemática, gestão e formação de preços, informática aplicada no marketing. Metodologia da pesquisa, distribuição e logística, comportamento do consumidor, introdução à economia, estatística aplicada ao marketing, marketing de serviços, cultura brasileira, direito em marketing, gestão de novos produtos, finanças e mercado de capitais, sociologia do mercado, marketing do relacionamento, técnicas de pesquisa de mercado e a eletiva, fundação do projeto de marketing, gerenciamento de vendas, marketing de varejo, qualidade em marketing, planejamento estratégico e compatibilidade e competitividade, marketing social e eletiva, estágio supervisionado em marketing, jogos de negócios, endomarketing, empreendedorismo de novos negócios, projeto de monografia, marketing direto, eletiva, estágio supervisionado em marketing 2, monografia, marketing internacional, marketing esportivo e cultural, ética profissional em marketing, eletiva. Aqui você dará 2.940 horas. Você que gosta desse lado do marketing, eu, por exemplo, sou Ronaldo Jacaré, sou um tremendo marqueteiro. O marqueteiro, geralmente, ele tem que armar armadilha, né? Dizem que ele está começando um assunto, de repente muda para outro e pega. É por aí mesmo, mas é isso aí. Agora, você que gosta do curso de pedagogia, vai aí, o curso de pedagogia ele fica em carga horária de 3.570 horas. Você quer ser um pedagogo. O pedagogo, ele vai além. A pedagogia tem diversas áreas. O pedagogo é um educador, né? Ele, para ser um diretor, um administrador de um estabelecimento de ensino, ele tem que ter a pedagogia, né? Que, acima de tudo, também é um orientador educacional, é um guia, né? Então, vai o magistério da educação infantil e gestão escolar, administração escolar e supervisão educacional. Você vai estudar as seguintes matérias, tá? E tem que decorar essas matérias, hein? Nada de novela, nada de conversa fiada. Deixa o botequim de lado e vá se preparando, porque eu tenho certeza que talvez um dia algum de vocês será até meu professor, para fazer uma recapitulação. Linguagem e redação, introdução à filosofia, introdução à psicologia, introdução à sociologia, introdução à teologia número 1, cultura brasileira, metodologia do estudo e da pesquisa, prática pedagógica número 1, filosofia da educação, psicologia da educação, introdução à teologia, sociologia da educação, estatística aplicada à educação, informática em educação, prática pedagógica, antropologia filosófica, psicologia da educação, história da educação, fundamentos da gestão escolar, sociologia da educação, didática, legislação educacional, prática pedagógica, psicologia da educação, história da educação, fundamentos da gestão escolar, estrutura e funcionamento do ensino, pesquisa em educação, prática da pedagogia, ética, língua portuguesa na educação infantil, fundamentos de gestão escolar número 3, estudo e funcionamento do ensino, educação especial, informática em educação, projeto de pesquisa em educação, estágio supervisionado da educação infantil, estágio supervisionado em gestão escolar, arte da educação infantil, fundamentos da alfabetização, educação física na educação infantil, prática pedagógica, laboratório de planejamento, projeto de pesquisa em educação, estágio supervisionado em educação infantil, estágio supervisionado em gestão escolar, matemática na educação infantil, ciências naturais na educação infantil, currículos e programas, avaliação educacional, monografia em educação, estágio supervisionado em educação infantil, estágio supervisionado em gestão escolar, história da educação infantil, geografia na educação infantil, ética profissional em pedagogia, organização e funcionamento de creches, monografia em educação, estágio supervisionado em educação infantil, estágio supervisionado em gestão escolar. Quer dizer, você vai fazer 3.570 horas, mas você vai se tornar um pedagogo. Quem sabe não vai ensinar meus netos, hein? Bem, toda pessoa de sucesso, ela tem que ter uma boa dicção, se tem algum problema de vocal, ela deve procurar um profissional
profissional da área, um fonoaudiólogo, tá? Eu sou formado em fonoaudiologia, estudei 4 anos a matéria. Não sou profissional da área, mas sim, eu auxilio, eu oriento algumas pessoas que querem ter uma performance melhor e, acima de tudo, o preparo vocal de todo cantor e todo ator e eu, de um modo geral, a todas as pessoas. A fonoaudiologia é a saúde da voz, é a saúde da boca, independente do dentista, do cirurgião dentista. Então, eu vou aqui citar para vocês algumas das minhas apostilas, livre oratória, assessoria empresarial, tá? Então, vocês verão aqui algumas coisas, as qualidades do orador, defeitos da voz, para falar melhor, a articulação também é muito importante, a dicção, a postura, falar em público, a movimentação, o uso do microfone, você que adora o microfone, né? Tá rindo, né? Discurso, como fazer um discurso, exercícios de articulação. Vejamos, o curso de oratória é um curso simples, básico, está ao alcance de qualquer pessoa e as qualidades do orador são as seguintes. Para falar em público, a rigor, são necessárias apenas 3 qualidades. Não ser mudo, não ser psicopata e expressar-se compreensivelmente. O grande problema para quem fala em público é a angústia vocal, perturbação emotiva, caracterizada por fenômenos gerais e, sobretudo, psíquicos. É o medo da plateia, é pronto a aterrorizar o orador. O medo é quase sempre resultado da improvisação, do excesso de confiança, da preparação insuficiente. Para ajudar a vencer o medo da plateia, sabem que o medo passa logo, na medida que a atenção se concentra no tema do discurso. Se o auditório o intimida, crave os olhos em uma pessoa, simule falar com ela, ou então, nesses primeiros instantes, cerre os olhos até sentir que dominou a voz. Defeitos da voz. Grande número de defeitos da voz deve-se mais a razões psicológicas do que físicos. Uma voz excessivamente fraca pode originar-se de um excesso de timidez ou autocríticas. Os defeitos mais comuns na fala humana são 4. Voz fraca, voz monótona, voz nasal, voz estridente. Voz fraca, nada é mais desagradável para quem ouve do que uma voz fraca, inaudível. Este defeito apresenta-se em 2 aspectos. Voz realmente fraca que mal consegue estabelecer comunicação. Voz que não tem extensão para manter o mesmo volume, enfraquecendo-se nos finais das frases. Como corrigir esse defeito? Desde que não seja um caso clínico, deve adotar uma posição firme dos ombros e da cabeça, evitando, porém, a atenção. Sendo a respiração a base da palavra oral, é necessário aprender a inspirar profundamente e, ao expirar lentamente, de maneira a garantir o suprimento de ar até o final do pensamento enunciado. Às pessoas de voz fraca é recomendável o seguinte exercício: respire profundamente, expire lentamente, dizendo em voz alta e compassada 1, 2, 3, 4 e aí sucessivamente. Repita a operação contando agora de 1 a 5. Vá respirando a operação, aumentando sempre a contagem de mais uma unidade. Poderá-se dar-se por satisfeito se chegar até o número 10, enunciando os números em ritmo pausado, sem pressa. Este mesmo exercício pode ser feito com um número de palavras cada vez maior. Economizar o fôlego é a primeira condição para quem deseja falar bem e luta contra a inaudibilidade ou fraqueza vocal. Aprendido esse primeiro passo, é preciso praticar a graduação do volume da voz. Para isso, há um exercício muito fácil que consiste na escolha de uma determinada frase, a qual deve ser repetida 5 a 6 vezes com um volume de voz cada vez mais alto. Espera aí, que eu vou com você. Faça uma experiência com esta frase. Antes de cada emissão, respire profundamente e coloque-se em uma posição firme. Na última repetição, faça o possível para evitar a voz exprimida, embora seja praticamente gritar. Voz monótona. A monotonia ocorre quando se negligencia a mudança do volume e do tom da voz. A variação, de acordo com as nuances do assunto, desperta maior interesse de quem ouve. Varia-se o volume com ênfase. A leitura em voz alta é considerada um bom exercício para corrigir a voz monótona.
mais simples de corrigir esse defeito é a atenção ao volume da voz. Fale mais baixo, mesmo quando a frase sugere um tom mais alto. Pronuncie em meio tom, frases altas como estas. Olá, como vai? Muito prazer. Ah, ele é um sujeito formidável. Adorei a vida. Gosto imensamente desse camarada. Olha aqui, eu não admito brincadeiras. Para falar melhor depende da aquisição de algumas qualidades essenciais. Ênfase, entonação, pronúncia, ritmo, confiança. Ênfase é a energia da fala, a vitalidade das palavras faladas. Em qualquer palavra, a sílaba de maior ênfase é a que soa mais clara e mais alta. Varanda, maluco, café, índio. A colocação correta da sílaba tônica é o primeiro passo na ênfase, porque a força e a vida das palavras estão na sua tônica. Assim como a palavra tem a sua sílaba tônica, em uma frase existem uma ou mais palavras que pedem mais ênfase ao serem enunciadas. A expressividade depende da ênfase correta na palavra certa. Pronuncie as frases a seguir, esforçando-se para expressar a ênfase de acordo com a palavra. Eu absolutamente não permito que você viaje esta semana. Fique certo de que havia outra solução. Gosto das coisas claras. A minha custa ele não faz. Ponha-se na rua. Isto é mentira. Acontece frequentemente em uma frase da ênfase situar-se em mais de uma palavra. Nós discutimos e esse sujeito é quem ganha um monte de dinheiro à nossa custa. Eu não admito que esse miserável volte a botar os pés nesta casa. Não pense que eu esteja de acordo com essa tolice. Outro exercício consiste em mudar a palavra tônica em uma frase. O sentido muda de acordo com a transferência da ênfase de uma palavra para outra. Você viu aquele sujeito sair daqui? 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 Entonação é a música da linguagem. Entonar bem é falar no tom certo, como se cada palavra, cada sílaba representasse uma nota musical. A definição poética, que compara o tom à melodia, é exata. Exige-se de quem fala bem uma variedade melódica. Para isso, é indispensável uma voz flexível e expressiva. A variedade melódica decorre do próprio significado da palavra. A palavra tem de ser enunciada de acordo com o seu significado e a expressão e toda ela. Sentimento. Vamos pronunciar cada uma das palavras seguintes, dando-lhes a expressão de que fomos capazes de acordo com o seu significado. Assassino, melodia, palhaço, anjo, amor, estrondo, lixo, louco, ódio, perfume, gargalhada, sepultamento, samba, crápula. Agora voltando. Assassino, melodia, palhaço, anjo, amor, estrondo, lixo, louco, ódio, perfume, gargalhada, sepultamento, samba, cápula. Toda a variedade melódica da entonação tem por finalidade facilitar a compreensão. Pronuncie as frases em voz alta com a entonação certa. Ele é um sujeito malvado. Suas filhas são encantadoras. Rafael é uma autoridade em psicologia. Uma pena, ele está morto. Tem gargalhadas para descer. O perfume é delicioso. Adoro a Europa. Esse camarada é louco. Você está se portando como um palhaço. Que cheiro horrível.
conhecimento da pronúncia pode ser obtido através de algumas regras. Evite a afetação. Excesso de capricho na pronúncia confunde-se com afetação. Imite os padrões. Ouvir quem fala bem ajuda a falar melhor. Fui ouvindo os grandes oradores que Demóstenes se fez orador. Seria tão fácil falar assim: excesso de capricho na pronúncia confunde-se com afetação. Ouviu? Entendeu? Em um programa de rádio sobre medicina, o médico me perguntou qual seria a minha dúvida e se eu queria fazer algum comentário sobre o programa cujo tema seria a saúde cardiológica. Do que costume. Cada palavra deve ser lida com a ênfase exagerada a fim de nos acostumarmos à entonação correta. Aumente seu vocabulário. Todas as vezes que tiver dúvidas sobre as palavras na leitura em voz alta, consulte um dicionário. Ritmo. Em geral, existem 4 motivos para alguém falar muito depressa. Pode estar muito nervoso, pode estar habituado a falar depressa, pode estar preocupado com a limitação do tempo que dispõe para falar, pode estar entusiasmado a falar. Dizendo pouca coisa em muito tempo, somos mal compreendidos. Não se deve falar muito depressa e nem muito devagar. Assim como há um tom certo para cada palavra, há um ritmo certo para falar bem. Alguns pensamentos podem ser transmitidos em altas velocidades. Os mais importantes, entretanto, requerem maior lentidão para impressionar mais. Confiança. Nada é possível sem confiança. A primeira condição do sucesso é acreditar nele. Falar bem é falar confiante. Para isso, deve-se falar sobre assuntos que se conheça e domine. Articulação. É a articulação que dá clareza e nitidez à palavra. A boa articulação faz ressaltar todas as qualidades da voz. Articular bem é indispensável a todo aquele que fala em público. E o estudo da articulação compreende os 2 elementos fundamentais da linguagem falada. Vogais e consoantes são as diversas combinações entre vogais e consoantes que formam as sílabas, e as sílabas unidas por diversos modos formam as palavras, as quais, agrupando-se em um determinado sentido, constituem as frases. Todo o valor das palavras está nas consoantes. Nós que estamos sempre exercitando, devemos nos constatar da certeza, pois nos exercícios de articulação é preciso duplicar e triplicar cada consoante. Deve-se observar que a articulação exagerada descansa a voz, desde que seja essencialmente vocal. Para a voz verbal, verbalização da voz é preciso ser silábica, o que depende da forte acentuação das consoantes. Para uma boa articulação, é necessário desenvolver a musculatura do céu da boca, a língua e os lábios. Todos os penosos exercícios de articulação baseiam-se no extremo exagerado com que se articulam palavras difíceis. Dicção. A palavra dicção designa o próprio ato de dizer. É a qualidade da voz falada. A arte da dicção depende de muitos fatores, principalmente a respiração. Sem ar não é possível a voz. Para uma boa dicção, é preciso aprender a técnica do ato respiratório, a qual compreende inspiração, pausa, expiração. O objeto do exercício de respiração é dosar e disciplinar o fôlego. Na oratória, é fundamental aprender a inspirar sem ruído. A respiração nunca deve ser forçada. Ao contrário, recomenda-se que seja profunda, silenciosa e frequente. Constitui defeitos da respiração a serem corrigidos os seguintes: inspirar fora das palavras, deixar os pulmões vazios para depois inspirar, respirar com ruído ou ofegar. O orador não deve respirar no meio das palavras, nem deixar os pulmões esvaziarem demais. Deve acostumar-se a respirar no final dos grupos de pensamentos. Para melhorar a dicção, recomenda-se respeitar as pronúncias corretas das palavras, fazer soar as palavras tônicas nas frases, saber pronunciar os finais das frases sem enfraquecê-los para não torná-los inexpressivos. Saber dizer frases flexionando e utilizando todas as possibilidades de colorido da voz. O timbre da voz deve estar de acordo com o sentimento que se procura expressar. As imagens faladas devem ter vida. É preciso aprender a usar a arte dos silêncios, de onde nasce a força das
das pausas. A voz é o nosso instrumento de expressão individual. Precisamos conhecê-lo perfeitamente para sermos donos absolutos da nossa voz. Articular bem, articular claro, articular exageradamente, evitar cansar a voz. Você pode expressar coisas admiráveis, pensamentos magníficos com uma voz má. Causarão pouco efeito. Dizer, ao contrário, coisas relativamente medíocres com uma voz bem timbrada, exercitada, musical e o auditório se deixará conquistar. Porque os ouvidos não retêm quase nada das palavras, e sim da musicalidade da voz. Postura. É quase sempre uma atitude estudada, indispensável para um bom orador. A mais informal das atitudes é quase sempre uma postura cuidadosamente estudada. A postura depende em grande parte da confiança, qualidade pessoal que deve ser estimulada. Para adquiri-la, lembre-se destas normas. Fale sempre sobre um assunto com o qual esteja perfeitamente familiarizado, sabendo, se possível, mais do que a plateia. Lembre-se de que, em regra, as plateias desejam o sucesso do orador. Ordene seus pensamentos enquanto mantém a sua atitude de firmeza perante a plateia. Só comece a falar quando sentir que a atenção da plateia se concentra em sua pessoa. Movimente-se, a imobilidade aumenta a atenção interna. Falar em público. Posição correta do orador. Sentir os pés firmemente sobre o chão, não muito afastados um do outro. Avançar levemente os joelhos, ombros para trás, cabeça erguida para permitir ampla ventilação dos pulmões. Relaxar todos os músculos do corpo, principalmente os do maxilar. Abrir levemente a boca, como se fosse pronunciar a letra A. Olhar calmamente para a plateia, não para uma pessoa determinada. Ter ardente desejo de falar, de transmitir uma ideia, um conceito. Falar com naturalidade, desembaraço, sem a preocupação de imitar ninguém. Falar com fé e entusiasmo, que desenvolvam a imaginação criadora e afastem o medo. Falar sentado favorece a calma. Exposições tranquilas e coloquiais. Falar de pé presta-se melhor à oratória. Nos grandes auditórios é indispensável falar de pé. Algumas regras de folhete sobre a postura. Evite a rigidez, a posse de engolidor de espadas. Pose dessa forma. Evite as atitudes excessivamente à vontade, indolentes ou abatidas. Evite apoiar-se em alguma coisa ou se apoie apenas de vez em quando. Incline-se para frente e para trás, de acordo com as palavras que pronuncie. Não se balance compassivamente de um lado para o outro. Dá sono ao espectador. Movimentação. O orador deve procurar uma posição que seja mais cômoda possível e também natural para o público. Não fique sempre no mesmo lugar. Não passeie sem parar. Não fique se balançando. Não se abaixe. Evite as mãos no bolso. Não ponha as mãos para trás. Evite os tiques ou gestos repetidos. Não brinque com o chaveiro. Não abotoe e desabotoe o paletó. Não ponha e tire os óculos. O orador fala com todo o corpo e um orador sem gestos é obra de arte incompleta. A boa gesticulação depende de esforço contínuo, da autocrítica e de aperfeiçoamento. Os gestos são pessoais, cada um tem os seus gestos característicos. Uso do microfone. Com o microfone e o alto-falante, qualquer pessoa pode ser ouvida por uma multidão. Esse instrumento, entretanto, impõe uma série de condições novas que precisam ser conhecidas. Experimente o microfone antes de usá-lo. Se o microfone começa a funcionar mal, não vacile em prescindir dele. Fale sempre de frente para o microfone. Verifique e mantenha a distância ótima entre o microfone e a sua boca. Considere essa distância de acordo com o tom da oração. Não grite. Cuidado com a respiração. O microfone registra A e amplifica A. Se o microfone é sensível, fale em tom de conversa. Se não é, aumente a intensidade da voz. O microfone pega todas as frases que a pronuncia, a parte que calor, vá mais para lá, e etc. Fale com simplicidade. O tom natural é o que ganha mais força no microfone. Não mexer no microfone quando estiver falando qualquer toque é
no microfone faz com que o orador cante. Procure evitar os períodos longos. Articule com cuidado. Os erros de pronúncia são amplificados. Reduza os gestos ao mínimo essencial. No microfone, para que a voz seja bem utilizada, é mais conveniente que o orador se mantenha imóvel. Justamente. Que o orador se mantém imóvel, né? Se estiver lendo, não vira as folhas diante do microfone. Vire-as fora do seu âmbito de alcance. Muitos oradores sentem-se constrangidos diante do microfone. Suas próprias palavras parecem-lhes extremamente deformadas. O microfone e seu correspondente sistema de amplificação da voz foram incorporados definitivamente ao campo da oratória. Discurso. Falar em público é tão difícil como cantar ou representar. Daí a necessidade do ensaio cuidadoso, do qual depende a espontaneidade do discurso. É preciso introduzir as palavras nos ouvidos, nos olhos e no cérebro de quem escuta. Você precisa ser ouvido, visto e compreendido ao falar. Na preparação do discurso, é importante perguntar-se qual o objetivo: demonstrar, instruir, distrair, inspirar, vender? Plano para expor qualquer assunto em público. Defina e conceitue. Apresente os prós e contras. Enalteça os prós. Refute os contras. Apresente uma conclusão lógica com a sua opinião pessoal. Para despertar o interesse do público, é preciso deixar-lhe uma parte dos pensamentos. Não deve dizer tudo. O público tem cabeça e deve usá-la. Esta norma faz com que a plateia participe das suas opiniões e conclusões. Use suspense. Não cometa o erro de apresentar conclusões antes de chegar ao clímax da oração. Use interesse humano quando falar dentro do princípio de que gente interessa-se mais por gente do que por coisas. Utilize casos pessoais. Seja mais específico no que do geral. Respeite a inteligência do auditório, falando-lhe com cortesia e consideração. Um homem de maior sucesso na arte de falar é aquele que usa termos acessíveis e são capazes de falar naturalmente com simplicidade. Uma forma simpática de iniciar um discurso é falar do público, elogiá-lo a fim de captar sua simpatia. Convenceremos melhor sempre que formos nós mesmos e, para isso, seja natural, seja bem informado, seja breve, seja justo, seja educado. Ao falar, lembre-se de que a plateia espera que você fale com autoridade. Observe seus ouvintes. Eles lhe mostram a medida da atenção que você está sendo capaz de despertar. Quando estiver terminando, cale-se. É preferível falar de menos do que de mais. Procure deixar no espírito da plateia a ideia de que foi pena ter falado tão pouco. Como fazer um discurso? Toda vez que tiver de falar em público, procure seguir este roteiro. Prepare o material com antecedência. Os grandes oradores não dispensam a preparação de um discurso. Faça um esquema do que vai dizer. É a fase fundamental do planejamento. Ensaie. Ponha-se diante do espelho com o relógio ao alcance da mão. Fale, utilizando-se do roteiro, como se estivesse perante o auditório. À medida em que for se sentindo mais firme, diminui o tamanho do roteiro. No dia do discurso, procure manter o espírito descansado e o corpo em boa disposição. Vista-se bem, evite o excesso de formalismo no trajar, mas cuide da sua aparência pessoal de acordo com as circunstâncias. Procure controlar o seu sistema nervoso. O nervosismo só transparece caso você queira. Uma aparência tranquila inspira confiança. Faça por mantê-la, embora no interior você esteja com medo da plateia. Fique no centro da plataforma ou no lugar especialmente reservado para os oradores. Mantenha-se firme e olhe para a plateia. Ao falar, olhe para a plateia e para as pessoas que a constituem. Procure não hesitar nas primeiras palavras. Fale com fluência, ritmo, sem pressa.